Logaritmos. Quem apertou o play não fui eu. Será que tu aguenta o tranco? Eu tenho certeza que sim. Vamos nessa. Vamos começar com algumas perguntas prévias para na sequência estudarmos logaritmos. Olha só. Responde para mim qual o resultado da potência 2 elevado a 7. 2 elevado à potência 7 resulta em 128, porque 2 elevado a 7 é a base 2 repetida 7 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Essa conta resulta em 128. Tem mais. 25 elevado a 1 meio. E complicou um pouquinho. Expoente 1 meio. Lembra ou não lembra? Expoente 1 meio, tu deve associar sempre a raiz quadrada. Então, 25 elevado a 1 meio, na verdade, é raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Reparem que nessas duas primeiras perguntas, eu questionei para ti qual era o resultado da potência. Vamos mudar um pouquinho a pergunta? Olha agora, qual é o expoente da base 4, cuja potência, cujo resultado do cálculo é 64? Atenção, hein? Mudei a pergunta. Não quero mais saber o resultado, eu quero saber o expoente para chegar no determinado resultado. Nessa situação, qual é o expoente do número 4 para obtermos 64 como resultado? Eu não sei ainda o expoente, então eu monto uma equação exponencial. 4 elevado em um determinado expoente deve resultar em 64. Esse expoente é 3. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Beleza, tem mais uma pergunta. Agora, qual é o expoente da base 2, cujo resultado é 1024? Mais uma vez, eu não quero saber o resultado, eu já tenho o resultado é 1024. Eu quero saber o expoente. Não sei o expoente, então monto uma equação exponencial. 2 elevado a um expoente que eu não conheço, então no caso x, é igual a 1024. Sabe qual é esse expoente? 10. Como que eu estou resolvendo? Como que eu resolvi esse exemplo de agora e como que eu resolvi o exemplo de antes? Igualando as bases em ambos os lados, cancelando e trabalhando com os expoentes. Conteúdo da aula anterior. Fica ligado, hein? Agora, qual o logaritmo de 16 na base 4? Agora o professor enlouqueceu? Não. Eu apenas mudei a palavra expoente para logaritmo. Então pronto. Essa é a definição. Esse é o significado de logaritmo. Perguntar qual o logaritmo, calcular qual o logaritmo é o mesmo que perguntar e calcular qual o expoente. Então reparem que eu apenas usei um sinônimo. Ao invés de perguntar para ti qual o expoente do 4 para obtermos 16, eu estou perguntando qual o logaritmo de 16 considerando uma base 4. Consegue pensar agora qual é o expoente do 4 para obtermos 16 como resultado? É 2. Monta a equação exponencial, 4 elevado a x igual a 16, iguala as bases, cancela, x igual a 2. Então olha que interessante, o expoente que eu devo elevar o número 4 para obter 16 é 2. Isso significa que o logaritmo de 16, considerando base 4, é 2. Boa, né? Tem mais uma pergunta. Qual o logaritmo de 81 na base 3? Agora tu tá craque. Qual é o logaritmo? Qual é o expoente do 3 para obtermos 81? Pensa um pouquinho aí. Monta a equação exponencial se quiser, cancela as bases, x igual a 4. Então olha que interessante. O expoente 4 com base 3, a base 3 elevada ao expoente 4 resulta em 81. Então esse 4 é justamente o logaritmo de 81 na base 3. Vamos verificar agora a escrita. Mais uma vez, qual o expoente agora do número 3 para obtermos 243 como resultado? Pode montar a equação exponencial, claro, 3 elevado a x igual a 243. E lembra que perguntar qual o expoente é perguntar também qual o logaritmo. Nesse caso, x igual a 5, o expoente deve ser 5. 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes para resultar em 243. Já que tu aprendeu a calcular o logaritmo, como que eu escrevo, como que eu represento essa conta?
vamos promover uma mudança nessa nossa notação. Ao invés de escrevermos em forma de equação exponencial, vamos utilizar logaritmos. 3 elevado a 5 resulta em 243. Então a escrita que vamos utilizar a partir de agora é essa. Log de 243, considerando base 3, igual a 5. Sim, assim que nós vamos escrever. Log 243, repara que a base 3 vai um pouquinho embaixo e o resultado, que é o nosso expoente, que é o nosso logaritmo, vai depois do sinal de igual. Olha a definição de uma forma geral agora e algumas condições também. Toda vez que tu enxergar essa expressão, essa conta, como que nós vamos relacionar esses três elementos que aparecem aí, o A, o B e o X, através da lei da voltinha. Esta voltinha deve acontecer na tua conta. O A se relaciona com o X, que se relaciona com o B. Mas que tipo de relação eles têm? O A e o X formam uma potência. Então presta bem atenção. Para relacionar os elementos do termo, da expressão log, tu pega a base e eleva ao símbolo, ao elemento que estiver depois do igual. Então aqueles dois primeiros elementos formam uma potência cujo resultado é o número que está ao lado do termo log. Foi? O A é a nossa base, o X é o nosso expoente, ou, no caso, o nosso logaritmo, e o B é o nosso logaritmando. Então, mais uma vez, como que tu relaciona esses três elementos? A base e o logaritmo vão formar um expoente. Vão formar, corta essa parte aí, tá? A base e o logaritmo vão formar uma potência, cujo resultado é o logaritmando, cujo resultado é o termo B. Bem assim como está escrito ali embaixo do termo log. Quais as condições? A base do logaritmo sempre será maior que 0 e sempre diferente de 1. E já o logaritmando sempre maior que 0. Mas ele sim pode ser 1. Vamos praticar algumas continhas de log então. Log de 32 na base 2. Assim que nós pronunciamos. Log de 32 na base 2. Eu não sei ainda, não consegui pensar de uma forma rápida qual é o logaritmo, qual é o expoente, então chama de x. Sim, chama esse resultado, esta conta, de x. E aí relaciona aqueles três elementos que estão ali da forma como tu viu no slide anterior. O 2 e o x formam uma potência, cujo resultado é 32. Agora tu sabe calcular. Igual às bases, cancela, x igual a 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Por quê? Porque o expoente do 2 deve ser 5 para nós obtermos 32 como resultado. Próximo exemplo, log de 625 considerando a base 0,2. Não sei qual o resultado desse logaritmo, ele é um pouquinho mais complicado para resolvermos de cabeça, então vamos chamar ele de y. Posso utilizar x? Posso, mas como eu já utilizei x no cálculo anterior, agora eu estou mudando essa nossa incógnita para y, mas pode manter x sem problema nenhum. Relaciona o 0,2 e o y de forma a montar uma potência, cujo resultado é 625. Dica para resolver este: transforma o 0,2 em uma fração, 2 sobre 10, e simplifica. Deve encontrar como resultado y igual a menos 4. Próximo exemplo, log de 125 na base 25, vamos chamar esse log de k para alternarmos as letras já utilizadas, apenas para não repetirmos. Relaciona o 25 e o k de modo a gerar uma potência, cujo resultado é 125. Bem tranquilo igualar as bases nessa situação, resultado 3 meios. K igual a 3 meios. Existem algumas consequências do logaritmo. Quando o logaritmando e a base forem iguais, o resultado é 1. Não esquece disso.
Quando o logaritmando for igual a 1, o resultado é zero, o logaritmo é zero, o expoente é zero. Mais uma vez, quando a base e o logaritmando forem iguais, é 1, certo? Mas agora eu tenho um expoente k. Então o resultado daquele logaritmo é 1, mas ainda resta o expoente. Então a gente cancela aquele logaritmo e sobra o expoente. Essa terceira consequência tem uma certa relação com a primeira, já que a base e o logaritmando são iguais, sobra 1, mas nesse caso da terceira consequência nós temos um expoente. Então quem sobra é o expoente. Nós temos agora uma base, uma potência, um expoente e uma base. Presta atenção, porque a base da potência é a mesma base do logaritmo. Percebeu? Então a base da potência é A, pois nós temos A elevado a um expoente, e a base do logaritmo também é A. Cancela esses termos e sobra agora apenas o logaritmando. Cuidado com quem tu vai cancelar, cuidado com quem tu vai cortar para perceber quem que resta. Na terceira consequência, quem sobra depois da simplificação é o expoente. Na quarta consequência, quem sobra depois da simplificação é o logaritmando. Cuida isso. Algumas propriedades. A primeira, quando nós temos um produto dentro do logaritmando. Atenção, hein? Esta propriedade é apenas utilizada quando o produto é entre logaritmandos. Eu não utilizo essa propriedade quando eu tenho um logaritmo vezes um outro logaritmo. Não, é quando eu tenho um produto de logaritmandos dentro do meu logaritmo, que é o que aparece para ti na tela. Quando tu tens um produto, tu pode transformar esse produto em uma soma. Então tu abre aquele logaritmando como sendo uma soma, aí sim, de dois logaritmos. Logaritmo do primeiro mais o logaritmo do segundo. Se na multiplicação nós transformamos em uma soma, a divisão nós vamos transformar em uma subtração. Então as duas propriedades bem parecidas, eu peço que tu cuide para que o produto seja entre dois logaritmandos e não entre dois logaritmos. Se tu tem log de um número vezes o outro log, log de um número dividido por outro log, não pode utilizar essas propriedades. A terceira, quando nós temos um expoente. A terceira é a propriedade do peteleco. Dá um peteleco naquele expoente e ele vai passar lá para a frente do logaritmando, do logaritmo. Então nós temos que o expoente do logaritmando passou agora a multiplicar o logaritmo. Bem tranquilo. Quarta propriedade, nós temos agora de novo um expoente, só que nós temos um expoente na base. Olha a diferença, hein? Quando o expoente é do logaritmando, dá o peteleco e ele vem multiplicando. Quando o expoente for da base, dá o peteleco e ele vem dividindo. Essa é a diferença da propriedade 3 para a propriedade 4. Ambas se referem a expoentes. A propriedade 3 é um expoente do logaritmando que passa multiplicando. A propriedade 4 é um expoente da base que passa dividindo. Como mudar a base de um logaritmo? Utilizando essa simples fórmula, que na prática realmente é bem simples. Olha o exemplo. Eu tenho um logaritmo, consegue identificar qual é a base desse logaritmo? Isso, é base 7. Então nós temos um logaritmo do número 5, considerando a base 7. E eu quero mudar para a base 2. Olha como é simples. Tu simplesmente muda a base. Então, era a base 7, muda para a base 2, porém, tu deve dividir esse logaritmo, esse novo logaritmo, pelo logaritmo da antiga base, considerando a nova base. Olha aqui na prática. Muito fácil, né? Nós trocamos a base 7 para a base 2. Olha aqui, base 2. Era 7, mudou para a base 2. Só que aí eu divido esse resultado pelo logaritmo da antiga base, ou seja, era a base 7,
agora passa a ser base 2. Bem simples, certo? E o cologaritmo, professor? Como que eu resolvo o cologaritmo? Na verdade, o cologaritmo ele é representado pela sigla colog, ele nada mais é do que um sinal de menos na frente do logaritmo. Então, se tu enxergar em algum exercício colog, insere um sinal de menos na frente do termo log, na frente da conta de logaritmo. Só que esse sinal de menos pode passar como sendo o expoente do logaritmando, por causa do peteleco. Lembra do peteleco? Eu posso pegar o menos 1, dar o peteleco e ele passa para frente. Mas agora o peteleco ao contrário. Eu estou trazendo esse menos 1 de volta para o expoente. Aí eu tenho que um logaritmando b está elevado ao expoente menos 1. Só que o que o expoente menos 1 faz mesmo? O expoente negativo, o expoente menos 1, inverte. Então aquele b se torna 1 sobre b. Na prática, resumidamente, calcular o cologaritmo, resolver o cologaritmo, é apenas inverter o logaritmando. Então, um exemplo, se tu queres o colog de 2/3, tu muda o 2/3 para 3/2, inverte o logaritmando e pronto, está calculado o teu colog. Claro, evidente, tu segue a conta aí de acordo com as informações do exercício e por aí vai. Mas não esquece, colog é simplesmente o sinal de menos na frente do logaritmo ou isso aqui, inverter o logaritmando. Essa foi a aula de logaritmos. Fica ligado na resolução dos exercícios, resolve os exemplos do material. Tamo junto, até o próximo encontro.